Olá, nesta edição do Unesp Notícias você vai acompanhar duas professoras da Unesp que foram premiadas na Semana da Consciência Negra por ações de combate ao racismo. E ainda, pesquisa com participação da Unesp investiga as características que tornam o mel produzido nos estados de Santa Catarina e São Paulo diferente daqueles encontrados em outras regiões. Projeto de extensão em Rio Claro propõe atividades para estimular a capacidade sensorial e motora de crianças com dislexia e assim auxiliar na aprendizagem da leitura e da escrita. O Unesp Notícias está no ar. No último dia 20 de novembro foi celebrado o Dia da Consciência Negra, uma data que representa a luta e a resistência contra o racismo. Na Unesp, uma série de ações vem sendo promovidas em âmbito institucional e também de forma individual por pesquisadores que se dedicam à busca pela equidade. Um desses exemplos é a professora Andressa de Souza Ugaia. Ela foi homenageada com o Prêmio Zumbi dos Palmares em uma sessão solene na Câmara Municipal em Bauru, pelo trabalho que desenvolve no combate ao racismo. A professora Andressa Ugaia é docente do Departamento de Educação Física da Unesp em Bauru desde 2012. Graduada pela Unicamp, foi também na Universidade Estadual de Campinas que ela fez o mestrado e o doutorado em Educação Física e Sociedade. Na Unesp, a valorização da cultura afro sempre foi um dos pilares da atuação da docente, com projetos desenvolvidos dentro e fora da universidade, como em escolas da cidade. Atualmente, ela é vice-coordenadora do Núcleo Negro da Unesp para Pesquisa e Extensão e preside o CAC, Comitê de Ação Cultural do campus em Bauru. A homenagem com o Prêmio Zumbi dos Palmares que a professora recebeu foi feita pelo Conselho Municipal da Comunidade Negra. Como muitas pessoas gostam de histórias do Era Uma Vez, vamos a uma delas. Era uma vez uma certa menina preta. Essa certa menina preta foi criada pela sua avó materna e pela sua tia caçula. Essa certa menina preta nunca foi Miss Caipirinha na escola, porque Miss Caipirinha só podem ser as meninas brancas, de olhos clarinhos, cabelos lisinhos, pele clarinhas e bochecha rosadinha. Essa certa menina preta passou mais de 10 anos vendo sua mãe, preta, sofrer violência doméstica e também acabou sendo vítima desta violência. Um certo dia, um carro subiu na calçada, impedindo a passagem dessa certa menina preta. Desceu um homem e disse: "E aí, morena linda?" Outro dia, em plena Avenida Paulista, na cidade de São Paulo, o homem passa a mão no seio da certa menina preta. Em uma viagem de ônibus para Campinas, a certa menina preta teve sua coxa tocada por um homem sentado no banco ao lado. No ônibus que pegava todo dia para ir para a escola, a certa menina preta tinha que aguentar um macho alfa roçando seu pênis em seu rosto. Certo dia, varrendo a garagem da sua casa, eis que um homem encosta no portão e diz: "Moça, você pode chamar a sua patroa? Vocês sabem quem é essa certa menina preta?" Sim. Essa certa menina preta sou eu. E milhares de certas outras meninas pretas. Essas são algumas das milhares de situações cotidianas que ferem nossas existências e nos adoece. Eu falo no plural porque eu não existo no singular. Eu continuo sobrevivendo, existindo e resistindo, porque há dezenas de pessoas me estendendo a mão para eu me levantar a cada queda. Eu estou hoje aqui, firme, enraizada, porque eu tenho uma ancestralidade me sustentando e me guiando. Minha avó materna, aquela que me criou,
apareceu para mim e disse: seja forte, não desista. Você está no caminho certo. Eu sempre estive com você e sempre estarei. Cumpra o seu destino. Eu nunca desejei ser professora universitária, mas hoje eu entendo. Está tudo no caminho. Simplesmente caminho e não paro. Eu agradeço o Conselho Municipal da Comunidade Negra, em nome da Tiana, pela homenagem e indicação para o recebimento desse prêmio. E deixo aqui registrado que nada é feito individualmente. Há centenas de pessoas que se somam, que se ajudam, que dividem e alimentam esperanças de uma sociedade mais amorosa, equitativa, igualitária e respeitosa. Comemoro e divido esse prêmio com minha família, minhas amizades, professores, professoras e artistas que não se calam, não aceitam migalhas, pão e circo e nem discursos falsos e meritocráticos. Salve Zumbi, salve Dandara, Acotirene, Nagontime, Luísa Maim, salve todas as mulheres pretas e indígenas. Pátria amada é aquela que respeita todas as existências. Outra professora que teve a atuação reconhecida é a Rosimere Rodrigues de Oliveira. Ela participou do edital Práticas Pedagógicas Antirracistas sobre Tecnologias Digitais de Informação e Comunicação, promovido pela organização Ação Educativa. E também foi premiada por desenvolver um jogo didático com essa temática. A repórter Leire Bevilacqua conversou remotamente com a Rosimere para saber mais detalhes do prêmio. O jogo Expedição África, como proposta de descolonização didática para o ensino de ciências naturais, desenvolvido com os alunos do curso de licenciatura em Ciências Biológicas do campus em Jaboticabal, está entre os escolhidos no edital da Ação Educativa. E é sobre ele que eu converso com a professora Rosimere Rodrigues de Oliveira, que também é docente da pós-graduação em Ensino e Processos Formativos, um programa Interunidades da Unesp. Professora, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Obrigada a você, Leire. Professora, para a gente entender como é esse jogo que você desenvolveu junto com os alunos, né, da disciplina no curso de Ciências Biológicas e como ele foi pensado. Aqui em Jaboticabal, em atendimento às leis 10.639 de 2003 e 11.645 de 2008, nosso projeto político-pedagógico, ele aborda as questões étnico-raciais. No ano de 2020, durante a pandemia, eu pensei em desenvolver com os alunos, à distância, um jogo digital que abordasse essas questões em sala de aula. E aí, os estudantes, sob minha orientação, elaboraram jogos didáticos capazes de serem utilizados usando esses recursos que nós tivemos durante a pandemia, como o Google Meet, o Jamboard, o Excel, entre outros. A ideia é que as questões étnico-raciais possam ser abordadas nas aulas de ciências e de biologia. Para tanto, os estudantes tinham que elaborar jogos que articulassem o conteúdo científico das ciências biológicas com o conteúdo científico das relações étnico-raciais. Esse jogo, os estudantes pensaram em profissionais diferentes, então biólogo, paleontólogo, sociólogo, jornalista, que se encaminhassem até a África para conhecer mais da cultura, da religião, da ciência desse povo, em especial do povo iorubá. Então, o jogo, ele é realizado, ele é um jogo narrado, do tipo RPG, que tem diferentes cenários, e também ele é um jogo colaborativo.
Então, conforme os jogadores vão avançando nos cenários, eles vão adquirindo conhecimento, adquirindo pistas, que no final vai dar a ele um panorama dessa cultura. Professora, para além do cumprimento da legislação, como você mencionou, né, qual que é a importância de práticas pedagógicas como essas? Eu sou professora de metodologia de ensino. Então, em minhas disciplinas, além deste conteúdo historicamente acumulado a respeito dessa área, os alunos, eles são instados a produzir materiais didáticos, instados a pensar em sequências didáticas, planos de aula, como organizar isso para disseminar esse conhecimento em sala de aula junto aos alunos da educação básica. Então, essas práticas pedagógicas que se afastam do modelo expositivo, que se afastam de uma educação bancária, são muito importantes de serem abordadas dentro da universidade, porque a universidade é o lugar de segurança do aluno, é o espaço do erro, e é o espaço onde o professor de prática de ensino, de metodologia de ensino, de didática e demais componentes educativos, pode intervir e auxiliar esse futuro professor a compreender melhor as práticas pedagógicas. Como você recebeu, né, essa seleção e como é ver agora esse material disponível para uso? Eu fiquei muito feliz e fiquei surpresa, porque no edital estava escrito que o resultado sairia em dezembro. E agora, recentemente, veio o e-mail dizendo que dos 35 projetos submetidos, 6 foram os selecionados, né, para receber a premiação lá em São Paulo. E eu fiquei muito feliz de ser selecionada. Esse material já está disponível online no site, e em dezembro eles irão fazer uma cartilha, eles vão imprimir esse material numa cartilha e estão estabelecendo parcerias com a Secretaria da Educação para distribuir esse material gratuitamente nas escolas públicas. Ótima iniciativa. Então, a gente deixa aqui o link do site Ação Educativa para você que ficou interessado e quer acessar, quer conferir o jogo proposto pela professora Rosemary e os alunos do curso de licenciatura em Ciências Biológicas. E, professora, eu agradeço mais uma vez a sua participação aqui no Nesp Notícias com a gente e parabéns pela sua atuação, né, e pelos produtos que você desenvolve e coloca isso à disposição da comunidade. Eu que agradeço a entrevista, né? E aproveito para dizer que esses produtos, eles estão mesmo à disposição, eles são recursos educacionais abertos, eles podem ser remixados, reutilizados por qualquer pessoa que tiver acesso a eles. E agora nós vamos para Rio Claro, onde um grupo de pesquisadores vem investigando a relação entre a dislexia e o desempenho da coordenação motora e do movimento dos olhos. Para isso, desde setembro, eles deram início a um projeto de extensão para receber crianças entre 8 e 14 anos com diagnóstico do transtorno para um programa de atividades sensório-motoras. Vamos ver. 2 vezes na semana, esta turminha se reúne no ginásio do Departamento de Educação Física da Unesp em Rio Claro. As crianças têm entre 8 e 14 anos e diagnóstico de dislexia, um transtorno de aprendizagem que dificulta a leitura e a escrita. Mas por aqui, nada de cadernos ou livros. Elas vão fazer atividades específicas para estimular o desenvolvimento motor e sensorial. Isso porque os pesquisadores identificaram uma relação entre a coordenação motora geral e a dislexia. Então, a ordem aqui é se exercitar e estimular os sentidos. E todo mundo gosta. A gente pode ficar pulando, fazendo um monte de coisas que eu gosto. Eu nem vejo a aula passando. Porque a gente tem muita atividade que nós aprendemos, que nós vê que nós sabemos que a gente pode fazer muitas coisas com essa atividade. Parece mesmo uma brincadeira, né? E essa ideia não está descartada, mas cada atividade tem um fundamento.
As atividades são extremamente pensadas no comportamento sensório e motor dessas crianças para melhorar a questão de controle postural, principalmente equilíbrio, e a questão do controle, né, motor em relação aos aspectos de manipulação de objetos e controle principalmente de partes específicas do próprio corpo. Então, reconhecimento de esquema corporal, de consciência corporal, da parte de consciência direcional, consciência temporal, todas as questões, né, que essas crianças apresentam, né, com um pouquinho de defasagem do que a gente teria esperado para um comportamento típico, vamos assim dizer. Tudo isso pode influenciar no comportamento da criança durante a aprendizagem da escrita e da leitura. E os recursos lúdicos tornam esse processo bem mais prazeroso, como essa brincadeira com massinha. A gente faz ela expressando nosso sentimento, relaxando. Nas atividades da minha escola também é bem legal, mas aqui é mais legal porque também, né, tem outras atividades diferentes, então é mais legal também. Todas as vezes que as crianças chegam aqui, eles perguntam pra gente, mas professora, a gente não vai ler e escrever hoje, né? Então eles gostam dessas atividades porque é uma forma da gente estimular, né, de maneiras alternativas, né, com movimento, principalmente através do movimento. Então o engajamento dessas crianças no projeto é muito grande, né? Além das atividades físicas, foram desenvolvidos jogos de computador com o mesmo objetivo, o estímulo sensorial e motor. O Arthur tem 14 anos e frequenta as aulas semanalmente. Com todas essas opções, ele já sentiu a mudança no dia a dia. Acho bem legal, porque me ajuda bem no meu dia a dia, o meu campo de visão melhorou um pouco, eu não tomo bolada na cara, que antes eu tomava. Daí também consigo me esquivar de algumas coisas. Se derrubar alguma coisa, eu consigo pegar mais fácil. Avanços comemorados pela mãe dele. Melina é professora e lembra que o filho apresentava várias dificuldades antes de ter o diagnóstico de dislexia. Ele tinha essa dificuldade da escrita, da própria leitura, e ele começou com esses traços de dispersão na aula, desatenção, desorganização em tudo, trombava em todas as portas. E ele também tinha muita vergonha e não conseguia ler em voz alta. Até iniciarem no projeto, ela e o filho percorreram um longo caminho, mas aqui encontraram o apoio de que precisavam. Além deles trabalharem a dificuldade da criança, principalmente a questão da desorganização, da questão motora, não tem aquela cobrança que é a dificuldade dele da leitura e da escrita. São atividades prazerosas, onde eles não rotulam, veem outras crianças com a mesma dificuldade, não usam como preguiça, né? E trabalham o que muitos não conseguem trabalhar, porque é mais fácil eu cobrar a criança a gostar da minha aula, a gostar da minha atividade, mas não me preocupar em adaptar para essa criança poder fazer sozinha e se sentir importante. De acordo com a Associação Brasileira de Dislexia, de 10 a 15% das crianças em idade escolar podem ter alguma dificuldade de aprendizagem. Por isso, as informações que são coletadas e sistematizadas aqui pelo projeto são tão importantes. A ação tem como base a trajetória de pesquisa do Laboratório para Estudo do Movimento, coordenado pelo professor Barella. Mas é a primeira vez que há uma devolutiva para a comunidade. Uma coisa que sempre nos incomodou foi trazer as crianças para o laboratório, realizar a nossa pesquisa, identificar que elas são diferentes, né, na forma como elas leem, na forma como elas se movimentam. E, entretanto, né, os pais sempre vinham e perguntavam para a gente, tá, e o que nós podemos fazer para ajudar? Né? Então, o projeto de extensão, tanto com as atividades aqui, quanto as tarefas, as atividades, né, computacionais e treinamento do movimento dos olhos, vem complementar essa outra parte, com base no conhecimento, né, com base no know-how, né, dos estudos realizados até então. Agora nós temos algo para estar oferecendo para essas crianças participantes e não participantes dos nossos estudos, revertendo, né, todo o conhecimento que nós desenvolvemos na universidade. Esse aí é o aspecto fundamental e principal, né, do serviço de extensão, de nós utilizarmos o conhecimento que nós temos aqui para ajudar a comunidade e, ao mesmo tempo, aprender com todas as necessidades dessas crianças, da comunidade de forma geral, para nós melhorarmos os nossos estudos e as nossas atividades aqui dentro.
É por isso que o projeto também envolve estudantes, como a Crislaine, que está no 2º ano de Educação Física. Eu atuo elaborando as aulas e executando elas junto com as crianças. É muito bom por conta do nosso desenvolvimento e é uma forma também da gente devolver, né, para essas crianças tudo aquilo que a gente sabe na teoria. E quem ainda está no ensino médio, mas já em busca de qual carreira seguir. É muito legal poder viver essa experiência com eles, ver que eles também estão se divertindo e poder aprimorar já o que eu já sei, o que eu vou aprender ainda, né? Então eu estou gostando bastante, já tem me ajudado bastante a pensar no meu futuro com relação à faculdade, né, à universidade. Por todas essas características, a expectativa é de que o projeto cresça e, a partir dessa experiência com a comunidade, em breve passe a oferecer recursos para crianças de outras cidades. É justamente nós criarmos, né, eu não vou dizer um centro em dislexia, mas pelo menos uma página, né, um local na internet em que nós disponibilizemos, por exemplo, jogos computacionais, informações sobre dislexia, né, possivelmente a hora que nós comprovarmos, né, a eficiência e a eficácia desse programa de atividade física, nós vamos também desenvolver uma cartilha para deixar disponível para aqueles que não estejam aqui em Rio Claro, para que não possam fazer parte, né, possam também utilizar dessa nossa iniciativa para implementar ou utilizar em outros locais, em outras instituições. Para mais informações sobre este projeto, você pode entrar em contato pelo e-mail que aparece aqui na tela ou então pelo telefone 19 99150 6071. No processo de produção de mel, a cor, o aroma e o sabor são características que estão relacionadas às flores, às regiões geográficas e até mesmo às espécies de abelhas que o produzem. O modo como os apicultores manejam, embalam e armazenam o produto também influenciam o perfil do alimento final que chega às nossas mesas. Uma pesquisa com participação da Unesp quer identificar justamente o que torna único o mel produzido em 2 estados brasileiros, Santa Catarina e São Paulo. Vamos acompanhar essa iniciativa. O professor Ricardo chega até uma das fazendas experimentais da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Unesp em Botucatu para verificar as colmeias mantidas na propriedade. O primeiro passo é vestir os itens de proteção: macacão, luvas e botas, tudo muito bem vedado. Depois é hora de preparar o fumigador, que irá acalmar as abelhas. A caminhada de alguns metros é para chegar às caixas onde elas ficam. As colônias são formadas por milhares de abelhas africanizadas. O cuidado no manuseio é extremo. É importante evitar picadas, mas também garantir a segurança das moradoras. Todo o trabalho das abelhas, desde que amanhece até a noite que anoitece, é coletar recurso alimentar a campo para armazenar aqui dentro. Então, quando a gente vem para retirar, né, o mel que elas produziram, a gente tem que tomar alguns cuidados porque é o bem precioso da colônia. A colmeia tem um ninho. No período das floradas, os pesquisadores adicionam à estrutura as melgueiras, estas placas de madeira. O mel, que não é consumido pelas próprias abelhas, fica preso nelas. É daí que todo apicultor deve fazer a colheita. A colheita é feita quadro a quadro, tá retirando só o favo que contém o mel, tentando deixar o máximo possível as abelhas aqui. E se vocês verem depois, é tudo fechado. Então nós tiramos, colocamos um compartimento vazio e vamos tampando. Porque se eu deixar esse mel exposto, outras colônias do apiário podem perceber e virem querer saquear. E começou a ter saque no apiário, você pode parar o serviço que você não controla mais as abelhas. O Ricardo está envolvido num projeto que mapeia as características do mel produzido em 2 estados brasileiros, São Paulo e Santa Catarina. O trabalho foi proposto pelo pesquisador Marcelo Marasquim. Foi feita uma articulação, né, com o grupo de São Paulo, com vários colegas do grupo de São Paulo, e aqui conosco, né, na Universidade Federal de Santa Catarina, junto com a Federação da Associação dos Apicultores e Agricultores aqui do Estado e a IPAGRE, né, para que a gente conseguisse reunir um certo grupo de produtores, né, de méis
e eventualmente tivesse interesse em conhecer melhor, né, os seus produtos, os seus melis. A professora Giuseppina lidera o grupo de cientistas da Unesp. Ela conta que foram coletadas mais de 180 amostras de mel silvestre nas 2 localidades. Nós estamos fazendo uma pesquisa em cima, principalmente, das aminas, né, incluindo serotonina, melatonina, dopamina, neurotransmissores e histamina e tiramina, que são aminas que você pode considerar como alergênicas. A incidência e combinação das substâncias em cada amostra fornece uma espécie de impressão digital, com características únicas associadas ao mel produzido em cada região. Além do laboratório coordenado pela pesquisadora da Unesp, a equipe do Marcelo em Santa Catarina também está levantando esses dados e fazendo as comparações. A partir de análises espectroscópicas, em especial, mas também das análises que são previstas na legislação brasileira, que é datada do ano de 2000, uma instrução normativa. Então, análises também físico-químicas e de melissopalinologia, que seria a análise dos grãos de pólen presente nesses melis. Outra frente de análise ocorre aqui, no Centro de Isótopos Estáveis do Instituto de Biociências da Unesp em Botucatu. O foco são testes para verificar a autenticidade do mel. Para o mel, um mel de eucalipto, um mel de laranjeira, cada mel ele vai ter um valor isotópico, que a gente chama de valor isotópico, que é uma quantidade de carbono 13. Então a gente já sabe os valores que tem, e se foi adicionado alguma coisa, ele vai mudar esse valor. Então a gente consegue ver a pureza do mel baseado nessa quantificação do carbono 13. E também a gente consegue ver também, a gente faz uma outra análise, a gente analisou os açúcares, né, que tem no mel, né, que são sacarídeos, e a gente consegue ver esse valor global. E a gente também tem um padrão interno, né, que a gente usa, que são outros compostos específicos dentro do mel que a gente analisa, né, e eles têm que dar todos os mesmos valores. Se esses compostos tiverem valores diferentes, é porque foi adicionada uma substância diferente. Os primeiros resultados das análises já foram divulgados em publicações científicas. Posso adiantar que nos melis de São Paulo tem maiores níveis de L-dopa e dopamina, que estão relacionadas com o mal de Parkinson, né, do que os de Santa Catarina. Por outro lado, Santa Catarina apresenta muito maior teor, por exemplo, de triptofano, que é o aminoácido que vai formar a serotonina no cérebro. Porque não adianta você tomar serotonina, ela não ultrapassa a membrana hematoencefálica. Então, o que você precisa? Comer o aminoácido. Então, estamos conseguindo separar por origem geográfica através desses metabólitos e incluindo as análises isotópicas, dando maior segurança para o alimento. Muito interessante, não é? Então, quando você for provar novamente o mel, você vai lembrar dessas características. Bom, por hoje é só. O Unesp Notícias volta na semana que vem. Até lá, acompanhe as novidades na nossa programação e também no nosso canal no YouTube. A gente se vê. Tchau, tchau.